Pessoal, vamos lá então. Boa noite para todo mundo. Aqui quem está falando é o Marcos, então sejam bem-vindos aí a mais um webcast do Virtual Pass. Hoje a gente vai falar então sobre desvendando registros fantasmas, ou em inglês Ghost Cleanup and Ghost Records. Quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente é o Durval, tá? O Durval ele atua bastante aí no TechNet, então provavelmente alguns de vocês já devem ter visto algum artigo dele lá no TechNet Week. E bom, espero que todo mundo goste do webcast de hoje Durval, agora é contigo aí, pode prosseguir. Obrigado, Marcos. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade que vocês estão passando para mim. A gente sabe como a comunidade do PES no Brasil está crescendo e de ser um palestrante é uma oportunidade muito especial. Então, obrigado mais uma vez por essa chance aqui. Eu vou falar um pouquinho de mim antes de começar a palestra e depois a gente vai passando pelo assunto. É um tema bem tranquilo, é até gostoso de abordar, porque a gente vai passar passo a passo de como acontece e como surge o registro fantasma, como que a gente pode identificar ele e como acabar com essa ocorrência. Então, eh, vou me apresentar. Eu trabalho com desenvolvimento de soluções utilizando o SQL Server desde a versão 6.5. Trabalhei também com Sybase, então no momento em que estava nessa transição, na evolução da ferramenta. Como o Marcos disse, eu sou autor de diversos artigos sobre SQL e TSQL no TechNet Week. Estou trabalhando junto com um blog, né, que é um grupo de diversas tecnologias, não mais listas, MV, várias. Então, é interessante para quem tiver curiosidade passar, procurar informações. Como moderador em alguns fóruns MSN e TechNet, né, relacionados ao SQL. Sou membro do Conselho Internacional do TechNet Week e, mais recentemente, um artigo relacionado a esse assunto, eu recebi da comunidade o prêmio TechNet Guru em março de 2014 na categoria Transact SQL. Hoje eu estou atuando como gerente de TI BPM, diretamente relacionado com o banco de dados SQL, numa grande empresa de tecnologia na Grande São Paulo. Bom, vamos ver passo a passo então a ocorrência dos registros fantasmas e como é possível acabar com esse problema. O que são os registros fantasmas? Então, o status do registro. O registro fantasma aparece constantemente durante a manipulação de dados no SQL Server. Por exemplo, a execução de um comando delete ou para um ou mais registros, o mecanismo de instâncias de SQL armazena a instrução e marca o registro para uma posterior exclusão. Isso torna mais rápido o processamento dos dados e libera o conteúdo da conexão com o banco de dados para a realização de outras tarefas do usuário. Então, esse artifício que o SQL Server de marcar a informação, ele evita o I/O em disco, mas assim, em compensação, ele gera uma oportunidade de falha. Essa falha é que gera o registro fantasma. Como tudo que deixamos na última hora, então gera o contratempo. Então, com problemas diversos, o SQL também passa por isso e devido a uma ou mais falhas, um ou mais registros não são excluídos fisicamente. Esses registros podem ficar perdidos, vinculados na paginação do banco de dados. Porém, não existe referência de consulta. O processo Ghost Record Cleanup é o que efetua a limpeza desses registros fantasmas. Ele é executado regularmente e expurga os registros marcados no banco de dados, tanto nos arquivos MDF como no MDF. Todo esse processo
é realizado pelo mecanismo da instância SQL. Então, se você tem mais de uma instância, vai ter mais de um processo Ghost Record Cleanup rodando, tá, periodicamente para fazer essa limpeza. Essa parte da teoria é interessante a gente focar bem e esclarecer, porque são detalhes que mostram como que funciona o SQL Server por trás. Então, qualquer dúvida, vamos assinalando para depois a gente conseguir perguntar. Como isso impacta nos dados? Isso impacta na exibição dos dados e no resultado das consultas. Em geral, ele gera números incorretos. A manipulação dos dados nas consultas complexas, por exemplo, um group by com funções matemáticas, tipo AGV, um SUM, pode gerar cálculo incorreto. Então, isso também pode aparecer em diversos níveis de isolamento de dados, tá? Na manipulação de conteúdo armazenado. Por exemplo, na execução de um update from, usando uma ou mais tabelas, isso também pode ocorrer. Então, os maiores problemas gerados com registros fantasmas estão na incidência de inconsistência de dados, com conteúdo que não está mais disponível. Então, na verdade, ele não deveria ser exibido. Relatório, somente aplicações críticas, com dados divergentes. Isso, consequentemente, falha de tomada de decisão por parte de gestores. Dependendo do nível de isolamento que você está trabalhando, isso pode gerar uma ou mais aparições. A fantasma, ele está e o registro fantasma não for removido, se alguns níveis de isolamento, pode ocorrer a aparição e o cálculo incorreto, a exibição de dados incorreta. O registro fantasma ele aparece normalmente em 3 situações. Durante a execução do comando delete, durante a execução de comandos insert simultâneos, mais especificamente em caso de rep, ou durante as execuções de comandos delete e insert em contextos diferentes, mas ambos relacionados com dados indexados, os mesmos dados indexados. Existe a possibilidade de um registro possuir mais de uma versão para o mesmo índice. Isso pode ocorrer em caso de um novo registro que tenha seus campos indexados com informações idênticas a outro registro que foi excluído. Isso, exceto quando for um comando truncate na tabela. Isso ocorre porque ainda não foi concluído o processo. Para efetivamente excluir o registro fisicamente num banco de dados, aí o processo que a gente tinha citado do Ghost Record e Cleanup deve ser executado. Então, os registros não são apagados ou atualizados imediatamente. Isso eu acredito que é um fato que todo mundo conhece. Então, armazenar a instrução SQL no arquivo de log para a posterior execução é algo comum para todos nós. Então, todos os registros são previamente marcados como uma referência em todos os índices que ele compõe. E aí, nesse momento é que ele procura executar posteriormente a instrução SQL. Isso é independente se o índice é clusterizado ou não. Inclusive, esse funcionamento ocorre de uma forma semelhante em reps. Só para quem não sabe o que significa rep, seria uma referência utilizada para armazenamento de dados em tabelas sem índice clusterizado. Então, com isso, um único registro de uma tabela, uma ou mais referências de execução. Então, ou seja, quando um usuário A pode executar um update simultaneamente a um usuário B, então ele realiza um comando de update delete e marca uma ordem de execução.
os registros afetados no primeiro comando, criado pelo usuário A, podem ser tidos no usuário B. Em poucas palavras, ele vai marcar a estrutura. Se você executar um comando update e posteriormente aparecer um outro usuário em um momento simultâneo, os comandos são efetuados, apesar de, num determinado momento, o dado estar disponível para ambos. O segundo comando, os dados já podem não estar mais disponível. Ele virou um registro fantasma. Esses comandos e outros podem ser realizados porque os dados disponíveis para manipulação e esse controle poderão ser efetuados de acordo com o nível de isolamento que você pode adotar em cada contexto de conexão com o banco de dados. Em alguns casos, o processo Ghost Record Cleanup não consegue efetuar essa limpeza dos registros indicados como fantasmas. Aí que surge o problema. Então, os registros permanecem ocupando o espaço físico no banco de dados. Tá? Então, a teoria às vezes é um pouco complexa, mas é preciso a gente passar um pouquinho o conceito, né? De qualquer forma, a melhor forma de aprender é fazendo. Então, eu montei um script com uma tabela de exemplo com dois índices, um clusterizado e um outro não, para a gente pudesse simular como ocorre essa situação e como que a gente pode resolver esse problema do registro fantasma. Então, para isso, vamos estar no foco de uma determinada tabela de exemplo e vamos comparar esses dois índices, o clusterizado e o não. Verificar se existe diferença na manipulação dos registros que são afetados, gerando os registros fantasmas. Bom, porém, eu só queria chamar a atenção que todos os registros que são afetados, eles podem gerar problemas. Então, nesse caso desse tipo de demonstração, eu queria enfatizar que esse tipo de processo, como é um processo crítico, seria interessante a gente testar isso em um ambiente isolado. Tá? Então, para reproduzir esse problema e o comportamento da manipulação de dados, vamos manter um ambiente isolado para entender como que surgem os registros fantasmas e assim a gente altera alguns comportamentos do SQL. Também eu vou utilizar alguns comandos que não estão documentados no Books Online. Então, alguns processos eu estou passando aqui, são até de conhecimento de muitos, mas de qualquer forma, por um problema que eu tive há algum tempo atrás, e um colega meu indiano também teve, nem sei se ele está assistindo ao webcast agora, mas os apertos foram parecidos. Teve um colega que estava ajudando, o cara se atrapalhou, ele pediu informação, o meu amigo se atrapalhou na orientação do rapaz, e aí acabou perdendo alguns dados. E o rapaz, que estava com problema, não tinha o backup. Então, só piorou. Então, isso é só uma recomendação, evitar de usar um teste, principalmente crítico como esse, num ambiente de produção. Então, a recomendação primeiro é, sempre que possível, fazer um backup e não executar essas alterações de comportamento do SQL, de configurações do SQL, em um ambiente de produção. Sempre que possível, num ambiente de testes e sob sua conta e risco. Bom, vamos passar pelas configurações que a gente vai alterar para poder visualizar o registro fantasma. Para começar, a gente vai habilitar o trace dentro do SQL. Tá? São dois que nós vamos habilitar a princípio. O trace
3604, que redireciona a saída de log do SSMS, e o Trace 661, que controla a execução dos processos de remoção do registro fantasma. Para ficar claro como fazer isso, vamos demonstrar isso utilizando o comando Database Consistency Checker, que é muito mais conhecido como DBCC para a maioria do pessoal. Então, vamos começar a olhar direto já no SSMS. Antes de eu passar para o Trace, eu queria só mostrar para vocês que eu criei, para exemplo, uma tabela simples, que não tem nada demais, tá? Como eu citei anteriormente, então é uma tabela que tem um campo identity, um nome e uma data. Ambos estão com indexados um cluster e um não cluster, usando o mesmo campo. Por que usando o mesmo campo? Eu quero mostrar para vocês que quando ocorre um problema de registro fantasma, na verdade, o resultado entre os índices são diferentes. Então, a forma de resolução deles também pode ser diferente. Então, eu fiz um loop para estar inserindo os registros aqui e o select já está pronto aqui. Então, vamos habilitar agora o trace. Então, aqui o 3604, que redirecionou a saída de log, e o 661, que é o que controla a execução dos processos de remoção para o registro fantasma. Então, para quem quiser entrar mais em detalhes como funciona esse verificador, o TraceOn, esse caso já existe alguns cabeças que indicam como funciona. Bom, de qualquer forma, vamos seguir a apresentação. Eu vou agora detalhar passo a passo os comandos, mas eu só quero salientar que para seguir apresentando, eu já fiz a demonstração no script, mas para evitar qualquer tipo de problema, como apareceu a lei de Murphy aqui para nós, eu printei algumas telas para ajudar caso tenha alguma falha. Então, outra coisa que eu queria lembrar é o pessoal ficar tranquilo que no final eu estou indicando os scripts que estão disponíveis em um determinado link para o pessoal poder copiar e testar em cada servidor de testes. Então, vamos lá. Vamos excluir alguns registros e visualizar passo a passo o comportamento da tabela no SQL Server. Agora, com a tabela de exemplo criada e com aquela amostra de dados que a gente selecionou e o trace habilitado, vamos manipular alguns dados. Para facilitar o entendimento, eu vou fazer um Durval, comando simples. Vamos fazer... Oi. você está compartilhando alguma coisa? Porque a gente só está vendo o PPT mesmo, é isso? Isso. Espera só um minutinho aqui. Ah, tá. Ah, agora sim. Tá. Então, para facilitar o entendimento, eu vou fazer um comando simples e focar somente naqueles dois índices que eu apresentei. Então, o clusterizar e o não. Então, eu vou executar o comando delete. Ele vai afetar esses dois índices. Por quê? Porque esses dois índices estão utilizando a mesma coluna indexada. Então, no momento que eu executar o delete, vai afetar ambos. Logo em seguida, a gente vai pegar e visualizar o contexto da transação da exclusão de dados e visualizar passo a passo como é que os dados estão registrados e afetados na tabela, na paginação. Vamos lá. Então, deletei as 700 linhas. Aqui, apenas esclarecer, essa aqui é uma função de sistema, tá? É a dbnflog. Ela executa uma leitura sequencial do log do SQL. Tá?
Então, eu vou pegar aqui a transação, a última no caso. Tá? Vou fazer agora junto com, para detalhar o delete. Então, beleza. Aqui a gente pode ver a marcação da operação e o contexto em que ele foi marcado. Então, toda vez que a gente executa um comando, ele vai executar e marcar a operação que foi efetuada. Tá? Isso é o padrão, é a rotina do próprio SQL Server. Preventivamente, todos os dados de qualquer comando SQL vão estar disponibilizados nesse tipo de visualização. Então, select, insert, update, delete, em geral. E todos vão estar com uma marcação. Nesse caso, a nossa marcação que a gente está querendo apresentar é essa, o lock mark as ghost. Então, ele está marcando todos os registros que deveriam ser excluídos fisicamente do banco de dados, como registro fantasma logo de princípio. Somente após ele efetuar o comando é que ele executa o delete. Então, é nessa área que a gente vai se focar. Então, não precisei entrar na parte do print, mas pelo menos é a minha segurança que vocês vão estar recebendo a mesma informação, a mesma lógica de entendimento de como que funciona o passo a passo do processo. Então, vamos agora no detalhe. Para chegar no detalhe e facilitar o acompanhamento da operação de exclusão, a quantidade de dados e a quantidade de registros que estão marcados para serem excluídos, vamos identificar os registros que ainda estão esperando a exclusão física no banco de dados. Para fazer esse tipo de coleta de informação, a gente vai pegar uma view de sistema chamada DM System Index Physical Stats. Bom, nessa view, a gente vai retornar 3 colunas que vão ser mais importantes para nós. Tá? A Record Count, que exibe a quantidade de registros que não são afetados. A Ghost Record Count, que exibe a quantidade de registros que aguardam a exclusão pela tarefa de limpeza, que no caso é a Ghost Record Cleanup. E o Index Type Desk, que indica qual índice de registro foi afetado. Então, vamos voltar para o SSMS. Vamos executar e visualizar como é que é essa operação. Então, eu excluí naquele comando delete os 700 primeiros registros e tanto no índice clusterizado como no não clusterizado, ele está indicando a mesma marcação. Até aí, então, sem problemas. O processo está para ser rodado, o processo do Ghost Record Cleanup, e até nesse momento o SQL está funcionando perfeitamente. É o comportamento esperado. Então, tanto os registros afetados como os marcados para exclusão do índice são os mesmos, não tem nenhuma diferenciação. Como a coluna é indexada para cada índice é a mesma, então, tanto no índice clusterizado como no não clusterizado, os registros são os mesmos. Se existisse alguma diferenciação de colunas acrescentadas em um índice para o outro, aí esses registros poderiam ser diferenciados. Voltando para o PowerPoint. Aqui a apresentação e aqui a indicação, então, no caso do índice clusterizado, que é a minha PK, e o não clusterizado, que é um índice de referência para as suas consultas. Né? Bem, vamos agora para os índices afetados. Esse é um ponto mais detalhado de todo o processo. Então, para visualizar todos esses dados, a gente vai utilizar o comando dbcc page.
E ele vai identificar para nós a alocação dos conteúdos de registro por página do SQL. Então tá. Vamos lá de novo. Então, o comando é simples. Então, eu tenho aqui o DBCC, a referência do banco e os critérios para visualização. No caso do DBCC, ele tem diversos tipos de parâmetros de visualização. Então, ele não é documentado, mas existem alguns locais que você pode visualizar quais são esses parâmetros de visualização. Aqui no caso eu vou utilizar dois, eu vou demonstrar para vocês, mas um no caso seria para o contexto geral do arquivo, lógico, e o outro para uma página específica. Então, esse aqui no caso é para a visualização do arquivo lógico. Então aqui ele vai demonstrar para nós aqui todo o conteúdo. Aqui já vai mostrar para nós também a referência dos registros. Então aqui ele está indicando o arquivo lógico que ele compõe e a paginação que ele faz parte. E aqui ele vai me marcar com o texto no campo value hasGhost, que esse registro ele foi marcado como fantasma, mas por algum motivo ele não conseguiu se resolver. Então, isso na verdade ele pode executar e ter um problema na página para um registro especificamente ou para mais de um registro. Então pode ser um intervalo de registros. Vamos voltar aqui para o PowerPoint. Aqui eu destaco um outro intervalo, então aqui no caso seria do 13:21 ao 13:27, onde no caso 6 registros ficaram como fantasmas, marcados como fantasmas. Vamos seguir. Vamos detalhar então a informação dentro da página. Então já é uma outra visualização, também utilizando então o DBCC Page, tá? Mas indo mais a fundo na questão do registro. Então, se a gente optar por visualizar exatamente a página indicada como hasGhost, então deixa eu pegar um determinado registro. A gente pode visualizar isso dentro do DBCC Page. Então, aqui, por exemplo, a gente pode usar o 78. Aqui no teste que eu fiz anteriormente, até usei o 62. Para evitar problema, vou acabar usando o 62 também. Então, aqui a gente já está visualizando os registros, as informações do registro, aliás, dentro do page, a marcação da página anterior, e aqui indicando que ele já se perdeu. Próxima página. E aqui a marcação que esse registro é um registro fantasma. Por quê? Aqui é um valor booleano. Então, a gente tem aí um campo, um data type bit, onde indica que esse registro atualmente é um registro fantasma. Então, aqui é a mesma questão. Aqui, no caso, mostrando na situação que eu fiz anteriormente. Mas essa variável, no caso, essa variável não, esse parâmetro do campo field mGhostHackCount vai te indicar se aquele registro está ou não marcado como um registro fantasma. Agora vamos para a resolução, né? Como a gente vai acabar com esse registro fantasma? Como que chega na solução desse problema, digamos assim? Para realizar essa manutenção
que na verdade deveria ser feita pelo SQL Server através do processo Ghost Record Cleanup, a gente pode utilizar um outro comando DBCC. Tá? Esse outro comando DBCC é o Force Ghost Cleanup. Isso é possível ser feito porque a gente desabilitou o Trace 661. Então, no momento que a gente força essa desabilitação, esse processo já pode ser executado manualmente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar essa limpeza manual, que é um comando simples, e ele vai exibir os dados que foram expurgados ou não. Bom, tá vendo? É como eu falei, nem sempre vai exibir, mas dependendo das suas configurações, ele vai te exibir dados dessa forma, indicando então o arquivo, a página e o registro. Então aqui no caso, naquele exemplo anterior, o intervalo era do 1321 ao 1327. Então esses dados é que estavam com o registro fantasma. Então a limpeza ocorreu em todos os dados, porém ele não passou naqueles dados que já estavam marcados como fantasmas. Então, realmente gerou problema, porém os dados foram expurgados. Então, como que a gente vai agora visualizar que esses dados realmente foram expurgados ou não? A gente vai usar, na verdade, a mesma view que a gente utilizou bem no início do processo de apresentação. É a Index Physical Stats. Vamos lá. Na verdade, até para esclarecer, nenhum parâmetro foi modificado dessa view. Então, é a mesma referência de detalhes, a mesma referência em relação ao banco de dados e à tabela. Vamos executar. Então, agora a gente vê que a tabela mantém 300 registros, só que no índice clusterizado, ele, apesar de eu forçar a executar o Force Cluster Cleanup, ele manteve no índice clusterizado um registro fantasma. E no índice não clusterizado, ele limpou tudo. Então, o que a gente pode verificar com isso? A limpeza do SQL ela é mais efetiva com índices não clusterizados do que com índices clusterizados. Então, a fragmentação pode ser maior num índice clusterizado. Bom, mas até aí, como é que a gente vai resolver esse problema? Tem um índice ainda então que está como fantasma. Até para detalhar melhor a informação, isso pode até parecer incomum, mas na verdade é um problema muito comum. É uma rotina que o SQL Server ele não consegue se resolver em algumas limpezas de dados. Por isso que existe o registro fantasma e a fragmentação dos índices com um certo volume periódico. Vamos lá, vamos chegar aqui apenas demonstrando a mesma coisa que eu acabei de apresentar para vocês. Então, o problema do registro fantasma permanece no índice clusterizado. Como que a gente vai eliminar o registro fantasma? É uma tarefa simples. Basicamente, a eliminação do registro fantasma pode ser feita definitivamente se a gente executar um comando rebuild. Rebuildando o índice, a gente desaloca o registro fantasma da página e libera o espaço. Então, vamos voltar, pegar no caso
o índice clusterizado, então é APK. Vamos executar um rebuild simples. Executamos. Vamos pegar novamente a mesma view, também sem nenhuma alteração de parâmetros. E aqui já resolvido. O registro fantasma foi desalocado. Então, só para falar, na verdade, quando aquele registro fantasma estava aparecendo, a informação, apesar de estar vinculada ao índice, ela não era mais disponível para o usuário. Ele estava amarrado no contexto da página, ele estava dentro da paginação, no vínculo da informação com o índice, porém, se algum usuário executasse algum comando, update, select, delete, essa informação ia ser totalmente ignorada. Mas está lá, e ele está ocupando espaço, e está fragmentando nosso índice, tornando todo o processo mais moroso, mais lento. Então, aqui a mesma demonstração. Então, enfatizando que o maior problema, então, onde o registro fantasma afeta e que tem mais dificuldades de ser resolvido pelo SQL Server é no índice clusterizado. E, como alternativa para isso, além do rebuild do índice, é possível executar também o comando dbcc checkdb, utilizando a cláusula repair, ou então a procedura de sistema spcleandb free space. Ambas executam um processo semelhante, ambos estão documentados e ambos têm o mesmo objetivo, resolver esse problema, essa falha de execução do Ghost Cleanup. Então, para concluir, os fantasmas existem e eles sempre vão existir. Quando o SQL Server consegue eliminar as pendências, nós podemos corrigir essa falha e manter os dados íntegros em todo o contexto do SQL, apenas realizando periodicamente uma manutenção de índice. A manutenção de índice é suficiente para afastar qualquer falha maior na fragmentação de dados que é causado no registro fantasma. Então, é um processo simples, é um contexto e é um ponto importante para a gente entender como que é o funcionamento do SQL Server e a importância de se manter uma manutenção periódica de índices e objetos dentro do banco de dados no SQL. Bom, para concluir então, todo esse conteúdo está dentro do TechNet Wiki, ele está num artigo, o link está aí disponível para vocês. E é isso. É um assunto, como eu falei, relativamente simples, porém são detalhes que, se a gente não esclarece, para outras funcionalidades, para outras manutenções, a gente acaba deixando o conhecimento atropelar e não esclarecer e dificultar a nossa solução para outras tarefas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que possa ajudar a esclarecer, às vezes a gente querendo facilitar o esclarecimento de alguma informação acaba dificultando numa interpretação de alguma orientação. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o assunto, estou aberto para responder qualquer pergunta. Pessoal, quem tiver aí com dúvida, então vocês podem perguntar aí pela ferramenta, pelo chat, ou se vocês quiserem abrir o áudio, pode ficar à vontade aí. O Renato ele tem uma dúvida.
Ô Durval, eu vou fazer aqui a questão. Se tu pode citar os exemplos de algumas situações onde o SQL Server não consegue resolver esses, não consegue se resolver e permite registros fantasmas. É, legal. Na verdade, ele quase sempre ele não se resolve automaticamente. Então, assim, aquele processo que eu falei para vocês, que é o Ghost Cleanup Record, ele simplesmente é um corretor do processo. Então, assim, como todo serviço do Windows ou do SQL, ele é sujeito a falhas. Então, em determinado momento, ele pode estar rodando, executando toda a limpeza do arquivo de log, que está relacionado para uma marcação de update, delete, ou até inclusive de inserts. Então, até para esclarecer, o insert também é possível ter algum problema. Se duas pessoas simultaneamente incluírem dois registros com o mesmo índice, com o mesmo PK, ou com o mesmo índice, antes de ele apresentar um erro para um dos dois, ele vai estar assinalando que um pode ser um registro fantasma do outro. Então, assim, quando você executa um comando, ele pode ter para um mesmo registro duas, duas referências de verificação dentro do SQL externo. Essas duas verificações pode ser uma alertando que houve um problema, houve uma falha, e o outro indicando o sucesso. Então, assim, está dando ocorrência no registro com falha. Ou, no caso de um, de um comando seguido, delete e update, ele pode dar esse problema no momento em que a pessoa executa o update, porém não tem registros para serem atualizados. Então ele gera uma incidência de um registro fantasma. Então a resolução disso normalmente é executada pelo SQL Server. Mas como eu demonstrei aqui, na verdade eu forcei a demonstração, porque executar isso manualmente não é um procedimento, não é uma boa prática para se recomendar. Porém, é uma indicação de como que funciona a ferramenta, como funciona o SQL Server por trás. Então, basicamente é isso. Todas as instruções SQL que alteram um índice, um ou mais índices, vão poder gerar resultado. E muito ele vai saber interpretar e resolver o problema. De como mais alguma coisa? Não, Renato, só O que o agradecer SQL a resposta aí. Não temos mais perguntas no momento. Bom, pessoal, se ninguém é, mais tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar o webcast. Vitor, sim, o vídeo depois que a gente encerrar a gravação aqui, ele terminando de compilar, eu subo no YouTube. Então, amanhã pela manhã, eu vou subir no YouTube e aí eu coloco o link no site do Virtual Pass, como lá na abinha de eventos anteriores. Então vai ficar disponível para todo mundo depois que quiser ver o vídeo novamente. Então, como eu ia dizendo, já que ninguém mais tem perguntas, a gente vai encerrando o webcast. Eu agradeço a presença de todo mundo. Agradeço também a presença do Durval por disponibilizar o tempo dele com a gente. E até a próxima. E obrigado, Durval. Obrigado, Marcos. Obrigado,